Olá! Cá estou eu para a história do dia. Tu sabes que dia é hoje? Hoje é dia 1 de Abril, dia das mentiras. Mas mentir não é nada bom. Mentir é uma coisa muito feia. Quando nós mentimos, estamos a enganar os outros. Isso não é bonito. E às vezes até pode acabar muito mal. Ora, como é o dia das mentiras, eu vou-te contar uma história que fala de uma mentira. É a história do Pedro e do lobo. Então, era uma vez um menino que se chamava Pedro. O Pedro era muito bom rapaz. O Pedro, quando não tinha escola, ajudava sempre os pais. Ajudava na agricultura se eles precisassem, ajudava na lide de casa, ajudava a tratar dos animais, porque ele gostava muito dos pais e gostava muito de o ajudar. Numas férias, o Pedro ficou responsável por levar as ovelhas a pastar. Então o Pedro levantava-se muito cedo, fazia a sua sacola com comida, ia soltar as ovelhas, levava-as pelo caminho fora, ainda de manhã cedo, soltava-as para pastar, passava o dia sozinho e à noite voltava para guardar as ovelhas. E era sempre assim, um dia, outro dia, sempre iguais. Os dias do Pedro eram muito maçadores. Não tinha ninguém com quem brincar, não tinha ninguém com quem jogar à bola, não tinha ninguém que lhe contasse uma história. E o Pedro tinha uns dias que estava sempre um bocadinho triste. Um dia, já farto destes dias tão cinzentos, o Pedro teve uma ideia. Subiu ao cimo do monte e de lá de cima gritou para a aldeia: "Socorro! Socorro! Acudam-me! Vem aí o lobo! Acudam-me! O lobo vai-me comer!" As pessoas ouviram o Pedro a gritar. As pessoas tinham muito medo do lobo, mas gostavam muito do Pedro. Foram buscar uns paus e umas pedras grandes e correram. E quando chegaram, o que é que elas viram? Enganei-vos, bem feito! Enganei-vos! Era uma brincadeira! Isto não se faz. O Pedro enganou as pessoas todas e as pessoas ficaram muito zangadas. Bem, o Pedro lá voltou para os seus dias. Levantar de manhã cedo, fazer a sacola da comida, levar as ovelhas a pastar, passar o dia a tomar conta delas para elas não fugirem. Às vezes apanhavam umas flores, outras vezes andavam aos pontapés às pedras, outras vezes dormiam uma cesta, mas os dias passavam todos iguais e todos muito aborrecidos. Com o passar do tempo, o Pedro já estava farto e fez outra vez a mesma coisa. Subiu ao cimo do monte e gritou para a aldeia: "Socorro! Acudam-me! Socorro! Vem o lobo! Ele vai-me comer! Acudam-me!" As pessoas na aldeia ficaram muito aflitas. Elas tinham muito medo do lobo, mas foram buscar os paus, as pedras grandes e correram. E quando chegaram lá, o que é que elas viram? Enganei-vos outra vez! Bem feito! Enganei-vos outra vez! Brincadeira! Que feio! As pessoas estavam muito tristes com o Pedro. Então ele enganou outra vez as pessoas. As pessoas gostavam tanto dele. Mas o Pedro não percebeu. Ele só queria que as pessoas fossem ter com ele. Ele só queria ter companhia. E, portanto, não percebeu porque é que elas ficaram tão zangadas. E o tempo passou. Mais um dia, outro dia. Estavam quase a acabar as férias, quando um dia o Pedro estava a dormir a sesta e ouviu-se um barulho. Barulho. O Pedro acordou sobressaltado com as ovelhas a balir. Quem era? Quando ele olha, era o lobo que estava a comer as ovelhas. O Pedro correu para cima do monte. Ei, ajudem-me! Desta vez ninguém me ajuda! É verdade, ninguém ajudou o Pedro. Sabes porquê? Porque pensavam que o Pedro estava a mentir outra vez. Ninguém foi ter com o Pedro.
E o Pedro, a ver o lobo a comer as ovelhas, teve que se encher de coragem. Foi ter com o lobo, com pedras, deu-lhe com pau, com força, com força, com força. Conseguiu assustar o lobo. O lobo fugiu. Bom, o Pedro teve que voltar à noite para casa. E lá foi ele contar aos pais que tinham morrido algumas ovelhas, porque o lobo tinha comido as ovelhas. Os pais não podiam acreditar. Disseram ao Pedro: tu podias ter morrido. Já viste? Se o lobo não se assusta, o lobo podia-te ter comido. Não devias ter feito isso. E assim o Pedro percebeu que não podia voltar a mentir. Vitória, Vitória! Acabou-se esta história. Tchau!